Nós temos aqui, meus caros, um tweet do Leandro Ruschel, que eu separei para vocês, e a matéria também que me deixou chocado. Eu vou ler o tweet do Leandro porque eu gosto muito, viu? Se vocês puderem seguir o Leandro no Twitter, nas redes sociais, ele é um excelente analista, comentarista, tanto econômico quanto cultural. É uma pessoa incrível. E ele fala: chocante, pai de uma menina brutalmente torturada e assassinada está defendendo um marginal que cometeu o crime. E vamos para a matéria. Champinha já pagou o que devia. Após 20 anos do crime que chocou o Brasil, o Ari, que é o pai da menina, da Liana Friedenbach, ele disse que é essencial promover o debate e questiona como a sociedade vai recebê-lo. E daí o Adriles trouxe outra matéria também, que a gente separou para vocês. Usaram minha história para discurso de ódio, diz o pai da Liana Friedenbach. A gente está falando do Champinha, que matou também o namorado dela, depois de torturar e depois de estuprar a Liana várias vezes. Deixou a menina em cativeiro, sequestrada. Foi assim, foi uma das coisas mais grotescas que a gente sequer pode imaginar. E ele segue há 20 anos recolhido numa unidade de saúde. Então, quando a pessoa ela tem um laudo psiquiátrico falando que ela não tem, ela não está apta para ser presa, ela tem um distúrbio, ela tem disforias, ela tem distúrbios psiquiátricos, ela tem a patologia de um psicopata, ela recebe um tratamento diferente. Ela não vai para uma cadeia, é uma unidade, né, de saúde, onde ela fica reclusa, onde ela fica tecnicamente encarcerada, ela não pode sair de lá, recebendo medicações, recebendo, enfim, ele passa por exames de bancas de psiquiatras constantemente, né, as juntas de psiquiatras, para analisar se a medida de segurança vai ser aberta, né, se ela vai ser deixada de lado e a pessoa está apta a pisar no dia seguinte na rua, ou se ela fica lá. A diferença é, a medida de segurança, ela não tem prazo para terminar. Se ele fosse apreendido enquanto menor infrator, porque na época que ele cometeu o crime ele tinha, salvo engano, 16 anos, ele ficaria no máximo, até os 20 anos numa Fundação Casa. A pena máxima são 3 anos, na verdade. Ele ficaria até 19. Aí eu não sei depois qual seria a interpretação, que no máximo você estenderia para 21 anos de idade. Odeio esse nome, apreensão, né? Não tinha que existir isso. O Ari Friedenbach apresenta traços psicológicos muito perigosos. Síndrome de Estocolmo, no mínimo. Mas a síndrome de Estocolmo diz respeito à pessoa sequestrada ter laços de afeto com o seu sequestrador, em detrimento da sua própria segurança. A doença moral que acomete o senhor Ari Friedenbach, ela vai para um nível bem pior do que isso. É uma doença chamada esquerdismo. O grande psiquiatra Rossiter escreveu um livro inteiro mostrando como o esquerdismo é uma doença mental. Lindo esse livro, excelente. Excelente livro. E eu diria mais, é uma perversão moral, é uma doença da alma. São João Crisóstomo falava, as ideologias são doenças da alma. E o esquerdismo é uma doença terminal da alma que a condena ao inferno. Porque o esquerdismo é um pecado mortal que ele está cometendo contra toda a sociedade. É um sujeito inconsequente que, se nós aplicarmos a ideia que ele está defendendo, nós vamos colocar em risco a vida de todos. É o que o Adriles muito bem falou, ele não tem piedade de ninguém. Quem poupa o lobo é cruel com as ovelhas. Ari Friedenbach é cruel com toda a sociedade de bem ao querer soltar um monstro demoníaco como esse tal de Champinha. Um sujeito perverso, um sujeito maligno. Nós estamos esquecendo que as pessoas podem ser malignas. Champinha era o líder de uma gangue que sabia muito bem o que estava fazendo, calculou os seus atos, torturou, estuprou e matou com uma frieza digna de um filme de terror. E as pessoas ainda se esquecem do namorado da Liana que foi estuprada, o Felipe Café, que foi assassinado. Mas ele era de uma família humilde, era negro, era pobre, então ninguém se lembra dele, esse bando de elitistazinhos esquerdistas que gostam de pagar de virtuosinho. Tem um livro muito bom também, Marco, que é o Bandidolatria, do Bessi. E ele fala o seguinte, os esquerdistas, eles querem redefinir moralidade. Para todas as pessoas de bem, para todas as pessoas dentro da normalidade,
É normal que um pai ame sua filha. É normal que a sociedade queira se proteger dos malfeitores. Agora, para os esquerdistas limpinhos, elitistas, tudo isso são sentimentos bárbaros. Nós temos simplesmente que virar vulcanos bandidólatras e ignorar todo o afeto que possa existir entre um pai e uma filha, entre uma sociedade que queira se defender, que queira proteger os seus conterrâneos, e vamos soltar os bandidos porque isso é o certo a fazer. De onde eles tiraram isso? De onde eles tiraram que as relações humanas não levam em conta o grau de perversidade ou de bondade, de desarmonia ou de harmonia? De onde eles tiraram uma barbaridade dessa? O Ari Friedenbach é um sujeito que eu tive o desprazer de conhecer. Ele foi na minha faculdade de economia defender que a maioridade penal continuasse aos 18 anos. E nós sabemos que existem bandidos... Já tem 20 anos que tem essa bandeira. É. Existem bandidos aterrorizando a população de bem. Bandidos de 14, bandidos de 16. E ele foi lá defender a manutenção dessa idade arbitrária idiota de 18 anos. E aí os meus colegas ficaram quietinhos, porque afinal ele é o pai de uma moça que foi estuprada. Então ele meio que tinha lugar de fala, né? Então, mas é o lugar de fala mais absurdo do mundo. É para você usar o discurso a favor da impunidade. É o contrário, ele perverteu... Ele perverteu o lugar de fala. Ele perverteu o lugar de fala. O lugar de fala dele era pra... Olha, eu senti o que é ter uma filha torturada, estuprada, eu quero que bandido morra. Isso seria o correto uso do lugar de fala dele. Ele inverteu, ele perverteu, ele corrompeu e todo mundo ficou quieto. Então que tipo de monstro poderia defender a pena de morte e a redução da maioridade penal? Aí eu levantei a mão. Falei, não, bandido bom, bandido morto, o delegado Sivuca tá certo, tem que acabar com esse negócio de maioridade penal. E todo mundo me olhando como se eu fosse o pior monstro da história. Só teve uma pessoa que me apoiou. Um moço pobre, morador da favela, negro, que levantou a mão e falou, eu sou o único aqui nessa sala que não sou aluno. Eu sou funcionário, eu pego 2 ônibus e 2 trens para vir para cá. E quem mais sofre na mão dos bandidos são as pessoas pobres, faveladas, e eu estou com o Paulo Cogos. Aí o pessoal o respeitou, talvez. Mas eu levantei a mão, cumprimentei o funcionário. Falei, nós somos 2 aqui contra o discursinho politicamente correto. Mas esse é um discursinho politicamente correto, irresponsável, inconsequente, que custa vidas. Quando o Ari Friedenbach fala, vocês estão fazendo discurso de ódio. Olha o perigo disso, porque querem criminalizar o discurso de ódio, né? Agora, se nós defendendo justiça, defendendo que a justiça seja feita, fomos acusados de discurso de ódio, o próximo passo é prender as pessoas que querem que justiça seja feita. Isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.